Olá, Zona Sul, tudo bem? Hoje a gente vai conversar com o vice-prefeito Sebastião Melo, candidato à Prefeitura de Porto Alegre. A nossa entrevista vai ser dividida em duas partes. Uma delas vai ter perguntas da redação e outra também vai ter perguntas enviadas por vocês para a gente. Olá, vice-prefeito Sebastião Melo, muito obrigado pela sua participação. Tudo bom, Letícia? Tudo tranquilo. Bem-vinda, tu e o Júlio, né? Vamos lá então, a gente vai dividir a entrevista em duas partes. Primeiro vai ter algumas perguntas nossas, depois de alguns moradores da Zona Sul. A gente vai começar falando de transporte. Seja aeromóvel, sistema hidroviário, metrô, duplicação, corredor de ônibus, há diversas opções para resolver. Mas qual que é a mais efetiva que o senhor, caso eleito, vai colocar em prática quando tomar posse? Um gestor público, quando trata de mobilidade, ele não pode trabalhar só com uma alternativa. Acho que a primeira questão é planejamento urbano. Se tu conseguir fazer com que as pessoas morem perto de onde elas possam ter a sua maioria das atividades, tu já melhora enormemente a mobilidade urbana. Então, eu quero dizer que se for prefeito, eu vou trabalhar muito esta indução de planejamento. Vou te dar um exemplo. Eu tenho intenção de construir um centro administrativo para os serviços públicos municipais no 4º distrito. Se isso acontecer, ao lado pode ter construções para os servidores, que pode adquirir os seus apartamentos e se eles forem morar lá, então, primeiro não precisa de carro para trabalhar, pode almoçar em casa, pode viver mais com a família. Então, as cidades boas para viver têm trabalhado muito isso, em primeiro lugar isso. Segundo, a mobilidade, ela passa, primeiro, por tu reforçar o que tu já tem, né? Então, o táxi, os aplicativos que estão chegando, aliás, a Câmara de Vereadores está enfrentando isso, a regulamentação, o transporte coletivo, as lotações, e aí tem temas que precisam avançar, né? Integração do bilhete único do sistema metropolitano, hoje não tem. Então, tem milhares de pessoas que deslocam daqui para Canoas, São Leopoldo, vice-versa, ou Viamão, ou Guaíba, e que não tem bilhete único. Então, é desejado, necessário, atrasadamente fazer isso. Então, bilhete único da Grande Porto Alegre. A outra questão é a implantação dos BRTs nos corredores que nós já fizemos os corredores, né? Então, Bento Gonçalves, Protásio Alves e Padre Cacique são corredores que só têm razão de existir. Claro, a intenção, o planejamento urbano é para que lá tenha BRT. Então, o BRT tem que chegar, né? O metrô, tu nunca pode desistir dele, mas tu também, numa crise que vive o Brasil hoje, falta de recursos, não dá para falar em metrô com dinheiro público. Então, o metrô só vai ter sucesso se você tiver uma engenharia público-privada, né? Parceria público-privada, fazer alteração talvez no entorno, uma operação consorciada por onde passa o metrô, com isso tu potencializar a questão construtiva e parte desse recurso você jogar dentro do metrô e o restante é iniciativa privada, né, por concessão, né? Nós temos também o estudo do catamarã para o extremo sul e centro-sul, que a SMURB cuida disso. Isso é um assunto importante, mas ele tem que estar linkado exatamente com os modais existentes. Então, por exemplo, tu não vai, por exemplo, fazer estações daqui para a Zona Sul se tu não abastecer ela com os ônibus, né? Então, tu tem que ter uma passagem também que ela integre o ônibus, que o passageiro vai até a estação do catamarã, faz a mudança, vem para o centro da cidade, com um preço que ele possa pagar, porque não adianta tu fazer isso também e a passagem custar R$10, aí tu não tem cliente. Aí tu não tem passageiro, aí tu vai ter turistas de vez em quando, né? As ciclovias também estão na minha pauta. Nós temos hoje 40, 50 quilômetros, vamos chegar ao final do ano, e é preciso ter mais ciclovias na cidade. É sustentabilidade, né? Isso é muito importante. E os carros elétricos têm que vir para a cidade. E os carros elétricos particulares devem vir para a cidade, como as estações de bike poa hoje. Então, o mundo inteiro está fazendo isso, ou seja, tu tem um carro elétrico que tem uma estação aqui no Bonfim ou na Cidade Baixa, as pessoas se locomovem e deixam lá ou vêm de lá para cá. Então, isso está na nossa miragem, né? Então, eu diria que a mobilidade urbana é um tema extremamente importante para o presente e para o futuro da cidade e que eu tenho compromisso com ele. A necessidade de vagas para educação infantil é um consenso, né? Entre as duas candidaturas.
Mas o que o prefeito Sebastião Mello vai fazer para aumentar o número de vagas que possibilita com que as mulheres tenham a Correto. liberdade de trabalhar e aquece o mercado? Bom, a nossa rede hoje, Letícia, acolhe 23 mil alunos do ensino infantil, né? Quando nós assumimos o governo, essa rede era de 14 mil. Então, trabalhamos muito, são 65 novas creches que fizemos. Isso ainda não é suficiente. Então, de 0 a 3 anos, hoje tem muitas mães que precisam de creche com seus filhos e ainda não tem creche. De 4 a 6 anos, esse assunto está bem encaminhado. Bem encaminhado, né? Então, o que nós pretendemos, Juliana e eu, isso está muito confortável na nossa proposta de governo, é de trabalhar nos próximos anos para você ter mais creche de 0 a 3. Agora, eu quero te dizer o seguinte, dinheiro não dá em árvore. E eu sou vice-prefeito e sei exatamente o tamanho do orçamento da prefeitura e as dificuldades que nós passamos. Nós pretendemos aumentar e vamos aumentar. Agora, a população não espere que isso seja no final de janeiro, no final de março. Isso tem que ter um planejamento e que venha junto com o financeiro, né? Porque sem dinheiro não há creches novas. Ok, então vamos agora para as perguntas dos moradores da Zona Sul para o candidato Sebastião Mello. A Fernanda Machado de Oliveira mandou a seguinte mensagem para a gente. Eu gostaria de saber como ele pretende desburocratizar os processos de aprovação de projetos na Prefeitura, aproveitando os empreendimentos em prol do interesse público. Exemplo disso, são 7 anos em que tramita o projeto de condomínio ao lado do Barra Shopping Sul, que é uma grande oportunidade de buscar diversas contrapartidas para o município. Fernanda, muito oportuna a sua pergunta. A minha experiência de vereador e hoje de ser vice-prefeito da cidade, eu posso te dizer que eu estou convencido de algumas atitudes, se for prefeito eu vou tomá-las imediatamente. A primeira delas, Fernanda, é unificar o licenciamento. Hoje parte está na SMAN, parte está na Esburgo, parte está na Edificapoa, parte está na PGM, na IPTC, no DEP, no DEMAI. Esses órgãos todos têm responsabilidades de licenciamentos. Então, o que eu pretendo é unificar na Secretaria, né, da Esburgo, que é de Planejamento do município, trazendo esses órgãos para dentro da Secretaria e ter um espaço único de licenciamento. Ali, primeiro, os técnicos vão poder conversar entre eles para ter entendimentos, porque quando há bom senso, as coisas já se resolvem mais fácil, né? E ter prazos bem concisos, precisos para você liberar um projeto. Então, isso é a primeira mudança que eu vou fazer. A segunda, nos grandes empreendimentos, né, que são aqueles que envolvem o que tu está dizendo ao lado do shopping Zona Sul. Inclusive, eu quero te dizer que ali nós acabamos já 2, 3 meses atrás de assinar, não é nem 2, em março, nós assinamos os termos de compromisso com a Multiplan. Ali vai sair 19 torres de 18 andares, realmente é um grande empreendimento. Então, nestes empreendimentos, que hoje nós temos uma comissão que trata disso, eu vou presidi-la pessoalmente, não vou terceirizar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sentar na ponta da mesa com os advogados do gabinete do prefeito ou os procuradores e os empreendedores e seus representantes advogados, e nós, com os técnicos da prefeitura, vamos encontrar as contrapartidas, as mitigações necessárias para não perder o empreendimento, mas também tu não deixar um empreendimento causar, entendeu? Transtornos intransponíveis para a região. Eu vou te dar um exemplo, a Arena do Grêmio. A Arena do Grêmio foi uma liberação feita, combinada, que viria emendas parlamentares para fazer o entorno da Arena do Grêmio. Essas emendas não vieram e quem está pagando a conta hoje é a população que mora ali, é a população que frequenta a Arena do Grêmio. É alagamento, é ruas que não foram alargadas, é a 448 que caiu dentro do município de Porto Alegre e não teve nenhuma intervenção urbana. Então, o gestor tem que ter muita responsabilidade. E nos pequenos construções, leia-se casa unifamiliar, eu vou fazer uma experiência boa. Vou liberar para que vocês, arquitetos, engenheiros, urbanistas, protocole eletronicamente na prefeitura a realização do projeto, e a prefeitura só vai agir no final. No final significa BITS. Ou seja,
vão assinar a responsabilidade dizendo que está cumprindo as leis do município, que é o Código de Obra, edificações, enfim, plano diretor, as leis que regem a matéria de edificação na cidade. A Juliana Blank disse: eu gostaria de saber, se eleito for, o que pretende fazer com relação às consultas com especialistas do SUS. O tempo de espera para algumas especialidades hoje é muito longo. Minha mãe mesmo espera 2 anos por uma consulta com ortopedista, mesmo precisando de acompanhamento da osteoporose, que já provoca fraturas espontâneas. Como é que é o nome dela? É Juliana Blank. Juliana, reconheço que tem gargalos, mas também quero te dizer que hoje nós temos mais de 100 especialidades no município de Porto Alegre, que o nosso prazo de marcação de consulta não está passando de 35, 40 dias. Isso é muito bom. Se tu levar isso para qualquer convênio, você não está perdendo para nenhum convênio. Mas nesta área que tu está dizendo, e não é a única, existem muitas pendências e muitas filas. Então eu estou pretendendo, tenho conversado com os prestadores de serviços, se eu for prefeito eu vou abrir mutirões para estas áreas que nós temos hoje gargalos, entre elas a ortopedia. Vou abrir para zerar a demanda que tem. Porque não é justo que uma pessoa esteja precisando, esteja na fila e não seja atendida. Então, eu vou fazer um esforço danado para diminuindo as especializadas, mas ao mesmo tempo também eu vou fazer mutirões naquelas que hoje nós temos gargalo, que é este caso. Falando da Vicente Monteja, a Unila Capitani Diongo disse o seguinte: como acreditar nesses candidatos? Eu moro há 29 anos no Jardim Vila Nova. Em todas as eleições prometendo duplicar a vida da Vicente Monteja. Então, para mim, tanto faz. Eu não acredito neles. O que tu diria para Unila? Dona Unila, eu não sou tão velho, mas não sou tão novo. E a senhora está cheia de razão. 85 foi a eleição solteira em Porto Alegre, quando o Carrion e o Fogaça estavam de um lado, e de outro lado estavam o Colares e o Grêmio Pérez. E ganhou o Colares. De lá para cá, todos os prefeitos que disputaram a eleição, estou falando 85, 88, 92, 96, 2000, 2004, 2008, 2012, todos assumiram compromissos de duplicar a Vicente Monteja. Eu não estou dizendo que isso foi promessa, estou dizendo que foram compromissos. Eu quero dizer para a senhora o seguinte: esta obra custa 140 milhões de reais. Esta é uma outra obra tão importante, ou talvez mais importante que Edgar Pires de Castro, e que ela tem um projeto executivo pronto, com uma única exceção. A trincheira, o projeto executivo da trincheira entre a Nonoai e a Campos Velho não está pronto. E não há, essa obra precisa ser uma obra completa. Eu não posso fazer uma duplicação da Vicente Monteja sem fazer a trincheira. Então aquela trincheira tem que ter um projeto executivo, tem desapropriações, é caro aquilo. Mas eu quero dizer para a senhora que no cardápio que tem, né, de compromissos, de olhar da Zona Sul, eu moro na Zona Sul, vivo há muito tempo lá e posso dizer para a senhora o seguinte: não é uma promessa de campanha. Eu não tenho dinheiro para fazer Edgar Pires de Castro, a Vicente Monteja tudo na mesma hora, a Coronel Marcos, mas se eu tiver 2 obras prioritárias que se sair do papel no meu governo Zona Sul, é Edgar Pires de Castro, uma, e a outra é Vicente Monteja. Então, ok. A Gisele Sombra disse o seguinte: eu gostaria de saber como o prefeito eleito pretende acabar com a tamanha violência que assombra a nossa Porto Alegre. Está preocupante. O prefeito tem que cuidar de tudo, e também da segurança pública, né? Agora, um prefeito não acaba com segurança por decreto ou com discurso fácil, né? Aliás, o que eu tenho visto do meu adversário é que ele tem discurso fácil para tudo, né? Para tudo ele tem um discurso fácil, né? Constata, tem problema de segurança, tem problema de trânsito, tem problema de saúde, tem fila. Bom, isso eu sei, tu sabe, todos nós sabemos que os municípios são sempre deficitários, né? Porque o recurso é muito limitado, as demandas são muito grandes. Então eu diria o seguinte: eu posso afirmar para a senhora que segurança pública é prioridade nossa. E como é que tu traduz na prática essa prioridade? Quando eu falei de criança na creche, é segurança pública. Quando eu falo de criança em turno integral, é segurança pública. Quando eu falo em iluminação pública, é segurança pública. Quando eu falo de uma praça bem frequentada, cuidada,
Porque se os ocupados não ocuparam uma praça, os desocupados tomam conta. A parada de ônibus segura, um transporte regular, ou seja, emprego para as pessoas, isso é uma cidade melhor para se viver. Agora, se falta tudo isso, não adianta só falar em mais brigadiano. Então, tu tem que ter isso e tem que ter mais brigadiano nas ruas. Quem comanda a brigada militar é o governador do estado. Compete ao prefeito permanentemente dizer, governador, mais brigadiano. Mais brigadiano. Então, esse é um papel político articulador. E o prefeito comanda a guarda municipal. Com todas as dificuldades que nós temos aí, eu tenho afirmado que vou diminuir muito o governo, e naquilo que eu diminuo na atividade meia, eu vou contratar guarda. Eu tenho um concurso aberto, as pessoas se prepararam, e se eu for prefeito, eu pretendo chamar, nos primeiros dias de janeiro, 100 novos guardas. Porque é o suficiente? Não, mas é uma sinalização para poder ter autoridade para conversar com o governador. E uma outra coisa que eu estou pensando também é um convênio guarda-chuva com a Brigada Militar para você pagar horas extras para os brigadianos nos seus dias de folga. Hoje a gente vê muito brigadiano trabalhando madeireira, trabalhando em supermercado ou outras atividades econômicas para poder complementar o seu salário. Eu penso que um convênio vai me dar conta e dizer, olha, eu tenho um plano municipal de vitimização, de segurança pública, que lá naquela região, seja qual for, eu tenho mais criminalidade. Então, lá eu tenho que ter mais brigadiano. Claro que eu não vou ter isso para toda a cidade. Então, esta é uma outra atitude. E as tecnologias. Uma cidade que tem mais cercamento eletrônico, que tem mais câmeras, que tem integração com a polícia, enfim, é uma cidade que se vigia melhor. Então, isso tudo está dentro de muitas coisas que nós estamos fazendo. Nós temos o Centro Integrado de Comando, que se vocês não conhecem, eu convido vocês, aqui na João Neves da Fontoura, onde nós temos lá 1.200 câmeras ligadas naquele centro. Então, se você hoje, alguém vai lá numa escola municipal e fizer qualquer besteira, automaticamente vai piscar no painel que tem um problema lá, a guarda sai e vai lá. As câmeras da IPTC estão lá, as câmeras da Guarda Municipal estão lá, os bombeiros estão lá. Então, tem uma inteligência instalada na cidade, mas sempre você pode melhorar, integrar mais. Antes tu falou das praças, né? A dona Neca Clésia Oliveira falou o seguinte: por que a Praça Francisco Perazzi, no bairro Cavalhada, foi totalmente abandonada pelo atual governo? Na Rua Pereira Neto, em frente ao condomínio de número 2200. A dona Neca Clésia Oliveira. Dona Neca, Pereira Neto é aquela perto da Otto, se não me engano, passando a Otto Niemeyer, né? Uhum. Lá perto daqueles condomínios grandes ali, tá? Exatamente. Deixa eu dizer para a senhora o seguinte, tem praças bem cuidadas e tem praças que não estão bem cuidadas. Nós temos um programa chamado Prefeitura na Comunidade, eu até anotei aqui, independentemente de questões eleitorais, de questão de eleição, eu tenho o dever como vice-prefeito. Nós temos feito o seguinte, e eu topo de dizer isso para a senhora: recuperar a praça, botar ele em dia, mas vocês escolher um prefeito ou uma prefeita da praça. Isso tem dado muito certo em muitas praças, ou seja, tu faz a recuperação, mas a comunidade adota. E a partir dali tem um link direto com a prefeitura. Se queimar uma lâmpada, olha, a lâmpada está queimada, o lixo está no chão, ou seja, cuidadores da praça. Porque o poder público sozinho não dá conta do espaço urbano. Isso eu quero dizer para a senhora. Nós temos 626 praças. Se cada um for para a praça, botar um pedacinho de papel na praça, ou uma garrafa PET, ou outros que vão lá para praticar atos que não são recomendados, queimar a lâmpada. Então vocês imaginam o estado que fica a praça, ou pichar, ou quebrar o banco, né? Então, reconheça que tem problemas, mas no caminho é dar as mãos, governo e sociedade, para melhorar. Vamos lá então, eu tenho mais duas perguntas, vice-prefeito. Caso eleito, o que o prefeito Sebastião Melo vai fazer que o Fortunati não fez? Bom, primeiro, Fortunati não é igual ao Fogaça, Fogaça não é igual ao Fortunati, e o Melo não é igual nem o Fortunati e nem o Fogaça. Eu sou vice-prefeito e tenho muita honra de ser vice do Fortunati, um prefeito empreendedor,
prefeito que a gente trabalha muito em parceria, nunca vocês acompanham a cidade, sabem da nosso perfeito entrosamento, mas ele é o titular do cargo, ele compete como líder da cidade, dar as diretrizes, dividindo responsabilidade com a sua equipe e com o seu vice, né? Eu acho que, primeiro, do ponto de vista de ser trabalhador, não temos diferença nenhuma, ele é um prefeito trabalhador, eu sou um vice-trabalhador e você é um prefeito trabalhador também, né? O que vocês esperem de mim, eu não vou dizer diferente do Fortunato, não me cabe eu fazer essa avaliação. Vocês esperem de mim, se for prefeito, um prefeito muito próximo do cidadão, decidindo muito junto o que fazer na cidade, um cuidador incansável do serviço e do embelezamento da cidade, da humanização da cidade, e um prefeito que vai cuidar de gerar emprego na cidade, gerar renda na cidade, oportunidade para as pessoas, né? Desburocratizando, como alguém me pediu, me perguntou, é uma forma de você empreender na cidade. A cidade é uma fonte boa de renda, mas ela não está trancada. Se ela está trancada, o investidor vai embora. Se o alvará não sai na hora, se a prefeitura incomoda muito, se a segurança não funciona, se o trânsito é ruim. Então, o prefeito tem que ter consciência de que ele não é emprego para ninguém, mas ele é um bom gerador de emprego. Então, espere de mim um prefeito empreendedor, um prefeito que vai cuidar da segurança, um prefeito que vai ter uma atenção muito especial com os idosos, com as crianças, né, com aqueles que têm comportamentos especiais. Uma cidade precisa ter um plano de acessibilidade olhando para todos, né? Então isso é coisa muito importante. Eu quero dar uma atenção muito especial, né? Seja a acessibilidade do ônibus, seja dos prédios públicos, seja das calçadas, seja das botoeiras, ou seja, a acessibilidade também é muito importante, né? Porque a cidade tem que ser para todos, então, e governar para todos, inclusive para aqueles que me criticam. Eu tenho essa capacidade, né? Ou seja, um líder de um governo, um prefeito, ele não pode ser estupim curto. Ele tem que ter, não pode ser pavio curto, ele tem que ser um sujeito que saiba ouvir e que decida o melhor possível junto com as pessoas. A última pergunta é a seguinte: por que votar no Melo e não no Marquesan? Olha, eu diria o seguinte: nós representamos um projeto que está em andamento, que na nossa avaliação, respeitando quem pensa diferente, produziu muitos avanços para a cidade. Eu vou dar alguns exemplos. O governo que eu represento está elevando o tratamento de esgoto de 18% para 70%, e eu quero chegar próximo dos 100% no próximo governo. O governo que eu represento colocou para dentro da rede infantil 10 mil novas crianças, e eu quero aumentar isso. O governo que eu represento é um governo que quer aumentar o atendimento integral das crianças. O projeto que eu represento quer ter um cuidado muito especial com os moradores em situação de rua, criando um programa de cuidadores sociais que vai ampliar esta rede de acolhimento e dar dignidade a essas pessoas. Porque eu não vou desistir de nenhum cidadão, mas o lugar das pessoas não é morar na rua. Então, o nosso projeto contempla um trabalho muito firme dos alagamentos, combate aos alagamentos da cidade, da infraestrutura, da transformação de posse em propriedade para milhares de pessoas que têm a posse no município de Porto Alegre, que tem lá a sua casinha, mas não tem a propriedade, porque não tem a regularização, porque o título não é regularizado. Então eu quero ter um programa de regularização arrojado na cidade. Votar no Melo é votar naquele que vai defender os taxistas, mas defender todos os aplicativos também. Não pode haver essa guerra entre taxista e aplicativos, isso está ruim. Os dois são importantes para a cidade, não? Então, e votar no Melo é mudança segura. O que é uma mudança segura, Letícia? É aquela que tu reconhece as conquistas que te antecederam. É aquela que tu não coloca uma terra arrasada, que o mundo só passa a existir a partir da minha existência. Toda sinceridade, eu vejo no meu concorrente, que adversário não é que ele coloca o seguinte: nada existiu antes da chegada dele para concorrer à prefeitura. E ele também representa um governo neoliberal, que é privatizar Carris,
outros órgãos públicos, quer diminuir o tamanho do Estado, quer entregar a educação, né, para o mundo privado. Então, nós temos visões diferentes. Eu não estou fazendo crítica, eu estou dizendo o seguinte: eu venho de um olhar de participação popular, de inclusão social, de governar para todos, mas ter um olhar especialmente para quem mais precisa. Ao passo que eu enxergo no meu concorrente um governo que é altamente liberal. Né? Então temos muitas diferenças. Então tem duas escolhas aqui a fazer. Tá? E que são, às vezes elas podem não estar, para mim elas têm muita nitidez. Sou muito diferente do outro concorrente, do ponto de vista de gestor, do ponto de vista do olhar social, do ponto de vista de olhar do planejamento urbano, mas acima de tudo do ponto de vista que sociedade nós queremos. Nós queremos uma sociedade que o Estado, no sentido lato sensu, não tenha nenhum papel? Não, para mim o Estado tem um papel importante, porque para alguns a prefeitura pode não significar nada, mas para muita gente dessa cidade ela é tudo. Ela é tudo. Na assistência social, nas creches conveniadas, na educação infantil. Então, né, para mim não tem Estado grande ou pequeno, tem que ter o necessário para atender essas demandas. Então, eu acho que tem muitas razões. Então, se o eleitor acompanhar, né, o que eu fiz como vereador, o meu papel de vice-prefeito, nas horas mais difíceis da cidade, seja no temporal, seja nas enchentes, seja nas greves dos funcionários, onde é que estava o Melo? E onde é que estava o adversário? Onde é que estava o concorrente? Então, temos muito a comparar. E eu quero finalizar dizendo o seguinte: é importante, eu sei que milhares de pessoas estão nos assistindo, eu sei que é um momento difícil para muita gente votar, sei disso, mas eu acho que é importante refletir a seguinte questão: não votar, talvez você não esteja prejudicando a si próprio, mas você talvez esteja comprometendo gerações vindouras, porque o prefeito de uma cidade, ele tem intervenções importantes na vida de todos nós. Dependendo por onde ele encaminha as coisas, isso vai ter interferência na tua vida, na minha, na dele. Então eu queria dizer para o senhor, para a senhora, que compare e vote. A democracia não é só votar, mas votar é importante.